Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta live, onde hoje nós iremos compreender a temática da megafraternologia, a ciência da megafraternidade, através da criação de uma instituição para aprofundar esta ciência. Eu sou a professora Renata Pialarice, voluntária da Conscienciologia desde 2002. Atualmente estou na estruturação da Pré-IC Mega Fraternità e estarei acompanhando vocês com as perguntas online durante a live entrevista que teremos hoje com o nosso professor EPICOL, Marcelo Silva. Enviem as suas perguntas pelo chat e curtam esta live. Divulguem aos amigos e sigam os nossos canais de divulgação pelas mídias digitais da Paradireitologia e da Mega Fraternità. Lembramos que não temos a pretensão de esgotar este assunto, mas que tentaremos aprofundar o máximo possível no tempo que temos durante esta live entrevista, que está prevista para encerrar às 21 horas. Vamos agora apresentar o professor da live, um velho conhecido de muitos aqui, professor EPICOL Marcelo Silva, é voluntário da Conscienciologia desde 1994 e docente desde 1996. Ele é economista, tenepsista, EPICOL, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia, mestre em administração e doutor em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Tem como interesse de pesquisa os seguintes temas: a megafraternologia, a paradireitologia, projeciologia, invexologia, a ectoplasmologia e a grafopensenologia. Atualmente, o professor Marcelo é voluntário da Ectolab, da Juriscons e da Pré-IC Mega Fraternità. Hoje, o professor Marcelo Silva vai aproveitar para nos explicar e nos auxiliar a entender melhor qual o objetivo de criar uma instituição para aprofundar as pesquisas dessa ciência e como surgiu a Mega Fraternità. Chamamos então o professor Marcelo Silva para nos dar as boas-vindas e, na sequência, já responder a primeira pergunta: como surgiu a ideia da Mega Fraternità? Boa noite, professora Renata, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando, e muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma satisfação a gente estar aqui para falar sobre essa ciência, megafraternologia, e hoje, especificamente, falar sobre essa pré-instituição conscienciocêntrica, né, que vai e está desenvolvendo os estudos e pesquisas avançados sobre a megafraternologia, sobre essa ciência que estuda a megafraternidade. E a ideia é que seja um bate-papo, que a gente possa aqui conversar, que quem está aí nos acompanhando também possa enviar as suas perguntas, enviar as suas curiosidades, o que vocês querem saber sobre essa instituição, essa pré-instituição, que a gente está aqui para tentar expandir essas ideias e compartilhar com vocês algumas das percepções, impressões, ideias que a gente vem tendo, não só eu, a professora Renata, mas todo o grupo de voluntários hoje dessa pré-IC, tá bem? E aí a primeira pergunta já é: como surgiu, né? Da onde veio a ideia da Mega Fraternità? Muito bom. Então, assim, a ideia, eu vou falar um pouquinho do contexto, para a gente entender que uma instituição, quando ela nasce, ela tem toda uma trajetória, né? Ela não surge do nada. Então, eu conheci a Conscienciologia de 1991, passei a ser voluntário em 94, me tornei professor em 96. Fui coordenador da unidade do IIPC na época, né? Em 98, 99, depois vim para Foz, em São Paulo, vim para Foz do Iguaçu, coordenei a unidade de Foz do Iguaçu e fui secretário-geral, coordenador-geral do IIPC, espalhado por todo o Brasil, também fora do Brasil. Nós tínhamos, na época, uns 500 voluntários, mais ou menos. E nessa minha trajetória de trabalho voluntário, eu fui secretário-geral da Unicim, no período de 2011 ao final de 2013, ou comecinho de 2012, foi a viradinha de 2011. E, na época, a Unicim, para quem não sabe, para quem estiver nos assistindo, é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, focada no estudo da consciência, a partir do paradigma consciencial, e ela se chama União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, tá bem? Como secretário-geral e toda a equipe, uma das especialidades da Unicim à época era a megafraternologia. Ali que eu tive contato com essa especialidade da megafraternologia. E no final de 2012, então, eu passei a fazer parte do Conselho dos EPICONs, que é um conselho de epicentros conscienciais aqui da CCCI, um dos órgãos da Unicim, dos conselhos da Unicim, e nós tínhamos um summit da Unicim no final do ano, e aí eu
a partir da minha TENEPS, da técnica da energética pessoal, da tarefa energética pessoal, eu tive a visualização do que seria a técnica da dinâmica. O grupo de voluntários à época já pedia uma dinâmica para que fizesse uma dinâmica para a Unicim, em frente às demandas que nós tínhamos. E ao final do summit eu falei, olha, vou fazer uma técnica energética, uma atividade energética, e ao final nós vamos ver, quero ver o feedback de vocês. Aplicamos a técnica, e nós tivemos muitos retornos falando assim, durante o experimento eu senti um sentimento de fraternidade. Aí o outro falava, eu também, quando eu estive fazendo o experimento energético, eu tive um sentimento de mega fraternidade. Aí o outro falou, eu tive uma sensação de muita paz. O outro, eu senti um amor universal. O outro falou de mega fraternidade. Eu falei, então, olha, essa é a técnica da proposta da nossa dinâmica, e a nossa dinâmica vai se chamar dinâmica da mega fraternologia. Então, isso nós estamos falando em 2012, começo de 2013. Então, nós começamos com a dinâmica da mega fraternologia, que existe até hoje, ela funciona hoje dentro do CEEC, todas as segundas-feiras, às 19 horas até às 22 horas. Nesse trajeto, nós criamos também um colégio invisível da mega fraternologia. Esse colégio invisível ele funcionou durante 7 meses, e foi um experimento, porque ali surgiu, vamos dizer, um dos primeiros flashes da ideia de se ter no futuro uma instituição que pudesse estudar a mega fraternologia. Nós fizemos vários levantamentos, propusemos, temos projetos que estão lá ainda, que hoje são desenvolvidos e vão ser desenvolvidos pelo nosso grupo de estudo. Um deles era fazer um dicionário de sentimentos elevados, e uma ideia que ficou era, quem sabe, não vai ter no futuro mais ser uma instituição conscienciocêntrica para estudar a mega fraternologia. Passaram-se mais de 10 anos, mais ou menos, aproximadamente 10 anos, quando na nossa dinâmica da mega fraternologia começa a surgir essa ideia. Então, a professora Renata tem essa ideia, outros participantes começam a falar dessa ideia, e eu falo assim, gente, mas será? Né? Não, de repente não é o momento. E aí, cada vez mais vem essa ideia com mais força de se fazer uma instituição para estudar essa ciência chamada mega fraternologia, até que em um experimento da própria dinâmica, os amparadores me intuem e mostram, falando, deu o time, chegou o momento, é a hora de colocar a boca no trombone, como eles falaram, e anunciar, falar para as pessoas que vai existir uma instituição que vai estudar a mega fraternologia. Tem muitas pessoas que fizeram curso intermissivo que estão comprometidas com essa ciência. E agora deu o time, dentro da história da conscienciologia, de se propor essa instituição. E aí nós começamos a maturar essa ideia e criamos inicialmente um grupo de estudo por sugestão da própria Unicim. Começa com um grupo de estudo, reúne os pesquisadores em torno da ciência, que têm interesse nessa ciência, e aí vocês propõem, fazem a proposição dessa pré-instituição conscienciocêntrica, que assim a gente fez. Esse grupo de estudo vem funcionando até hoje, fazendo pesquisas, e aí a ideia então, ela foi ganhando corpo, a gente começou a discutir mais sobre a existência dessa instituição, o que poderia ser feito, como que ela funcionaria, e aí a coisa foi crescendo, e nós chegamos ao ponto de propor para a Unicim e para o Conselho dos Coordenadores das Instituições Conscienciocêntricas, nós chamamos de Conselho das ICs, o projeto da Mega Fraternidade como uma pré-instituição conscienciocêntrica. Calma lá, que você já está dando os spoilers das próximas perguntas. Quero aproveitar para dar boa noite ao pessoal que está chegando agora, que se sintam à vontade para mandar as perguntas, as dúvidas pelo chat. A ideia é a gente fazer dessa live entrevista um tira dúvidas, né, professor Marcelo? Então, vamos trazendo aqui informações, mas também querendo tentar suprir aí, tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter dessa pré-IC. E aí, você falou, né, de propor para um grupo, para a Unicim, então eu já vou entrar aqui nas perguntas que eu preparei, né, onde no planejamento existe a definição dessa pré-IC, né, eu vou falar aqui para o pessoal entender e contextualizar. No planejamento, a gente tem, então, a seguinte definição: a pré-IC Mega Fraternità, Associação Internacional de Mega Fraternologia, é um grupo de voluntários interessados na temática da Mega Fraternologia, claro, e com o objetivo de fundar a IC Mega Fraternità. Então, fundar essa instituição conscienciocêntrica Mega Fraternità. Instituição essa sem fins de lucro, que buscará decodificar os saberes que atenderão os grupos específicos, os intermissivistas e os demais assistíveis, sob a ótica do paradigma consciencial e através da descrenciologia.
onde incentivamos você a não acreditar em nada, nem mesmo no que falamos aqui, mas ter as suas experiências pessoais. A partir dessa definição, você pode explicar de maneira mais didática o que será essa busca na decodificação de saberes e qual é a ótica do paradigma consciencial? Sim, sim, sim. Então, assim, vamos começar pela ótica do paradigma consciencial, que vai nos ajudar a entender a decodificação desses neo-saberes. Então, o paradigma consciencial é um modelo de pesquisa, né? O paradigma é um modelo, é uma lente, é a forma como a gente vai encarar as coisas, e toda a ciência ela tem um paradigma. A conscienciologia, quando ela foi proposta pelo pesquisador professor Valdo Vieira, isso em 1981, ele viu que o paradigma da ciência convencional, o paradigma fisicalista, ou das ciências cartesianas, newtonianas, ele não era suficiente para abarcar a proposta de estudo da consciência de maneira integral, de uma forma científica, desvinculando de qualquer tipo de conotação mística, religiosa, esotérica, e trazendo o estudo da consciência para uma abordagem científica, mas também não uma abordagem pautada no parâmetro de que só existe a matéria, que é a base do paradigma fisicalista. Por mais que se decomponha a matéria em vários níveis diferentes de manifestação de energias, ainda não se chega no que nós chamamos de multidimensionalidade. Então, ele propôs um paradigma, um modelo, no qual a consciência é o próprio objeto de estudo, ela também é a pesquisadora e ela também é o próprio laboratório. Então, é um paradigma onde a autoexperimentação e as autoexperiências, elas são fundamentais para que se possa desenvolver essa ciência. É uma ciência participativa, aonde nós não isolamos o objeto de estudo do pesquisador, porque nós entendemos que isso é quase que impossível em função das manifestações multidimensionais. Então, esse modelo de pesquisa proposto pelo professor Valdo Vieira, ou esse paradigma, que ele chamou de paradigma consciencial, ele é baseado em alguns pilares. Para a gente entender esse modelo, nós, quando estamos falando na consciência, que as pessoas conhecem como alma, espírito, a essência, o ego, nós aqui utilizamos o termo consciência, ou seja, eu, você, a nossa individualidade, nós entendemos que essa consciência ela tem vários corpos de manifestação, que ela não tem apenas a dimensão humana, o corpo físico em si, né? Então, ela passa desse corpo físico, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo emocional, que nós chamamos de psicossoma, o corpo energético nós chamamos de energossoma, porque soma vem do grego, quer dizer corpo, então o corpo das energias, psico, o corpo da psique, o corpo da alma, o corpo das emoções, e temos também o mental soma, que é o corpo das ideias. Então, esses corpos, ou esses veículos de manifestação da consciência, ainda assim não são a consciência. A consciência transcende esses veículos e ela se manifesta a partir deles. É a partir desses veículos que ela, então, percebe um outro pilar, uma outra premissa desse paradigma, que é a multidimensionalidade. Cada um desses corpos está mais apropriado a uma dimensão, a se manifestar de maneira mais proeminente, mais evidente em uma dimensão. Então, aqui na dimensão humana, na dimensão intrafísica, o corpo humano ele é muito evidente, ele é muito proeminente, ele é muito explícito, que é esse corpo da matéria, a biologia, as células, os elementos intracelulares. Na dimensão energética já entra o energossoma. Então, nós temos aqui, a partir do corpo humano, o interstício intracelular, que hoje é conhecido como o maior órgão humano, e como hipótese nós temos que é por ele que passam as conexões dos canais energéticos, e é por onde que sai o ectoplasma, as energias mais densas. Então, nós entramos numa outra dimensão energética. E temos o psicossoma apropriado para a dimensão extrafísica. Extra ao físico, é quando as pessoas vivenciam o que nós chamamos de projeção da consciência, a experiência fora do corpo, out of the body, ou seja, quando a sua consciência sai do corpo, mantendo os atributos que nós mantemos nesta dimensão, ou seja, nós sabemos onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, estamos conscientes, usamos a memória, raciocinamos, mantemos juízo crítico, discernimento, a volição, todos os atributos que nós mantemos aqui na vigília física ordinária. E tem aquelas experiências mais expansivas, que é conhecida de mental soma, ou o corpo das ideias, que são as expansões de consciências, o samadhi, o satori, a cosmoconsciência. Então, esse é um pilar muito importante, porque ele demonstra para a consciência, a partir dessas experiências fora do corpo, que a consciência é mais do que o corpo humano e é mais do que a manifestação do cérebro humano. Então, aquele dilema da ciência convencional, a consciência está onde no cérebro? Ela tem uma região, ela tem uma área, ela é fruto de vários complexos
do cérebro humano, eletroquímico, a experiência fora do corpo transcende isso e mostra para a consciência que ela permanece. Então, esse é o paradigma consciencial. Aí a consciência vai entender que tem uma vida bioenergética, que existem leis evolutivas, como a lei da cosmoética, e isso forma um modelo para entender a consciência de maneira integral. Quando vem a proposição da conscienciologia com essa abordagem, toda a ciência ela se desdobra em subespecialidades. Então, no início, o professor Valdo Vieira, no tratado Projeciologia, que está aqui ó, ao meu lado, bem ali atrás, tem lá um quadro sinóptico das especialidades da conscienciologia. E lá ele colocou, inicialmente, 70 especialidades da conscienciologia. Hoje, nós já sabemos que tem mais de 600 especialidades da conscienciologia, que são subespecialidades, da qual a megafraternologia ela é uma subespecialidade dessa ciência maior, que é a conscienciologia. Qual é o objeto de estudo da megafraternologia? A megafraternidade. O principal objeto de estudo da megafraternologia é a megafraternidade. Então, nós vamos estudar como que nós podemos entender o que vem a ser a megafraternidade e como que podemos criar técnicas, teorias, experiências para que as pessoas vivenciem isso. Pensando do ponto de vista multidimensional, agora chegando nos neossaberes. A ciência, ela está aí, como uma ciência multidimensional. A proposição dessa pré-instituição conscienciocêntrica já é um planejamento antes dessa vida, que já vem do curso intermissivo. Nós já nos comprometemos em desenvolver uma ciência que vai decodificar ideias e técnicas para que as pessoas vivenciem a megafraternidade. Então, um dos principais objetivos da instituição é fazer essa decodificação para essa nossa dimensão desses neossaberes multidimensionais relacionados à megafraternidade, de modo que mais pessoas possam entender e vivenciar esse sentimento elevado, que é a max-fraternidade ou a mega-fraternidade. O termo mega-fraternidade foi proposto em 1994, então é uma coisa muito recente, né, para a gente pensar. E é muita responsabilidade, hein? Agora você chamou a gente, os voluntários, né? Que a gente já se comprometeu com isso desde o curso intermissivo, agora até deu uma esquentada aqui, ó. E partindo desse objetivo, um dos principais, né? Que é essa decodificação dos saberes, você pode colocar para a gente quais são os principais objetivos, né? Desse grupo especificamente, ou com esse foco em desenvolver essa, né, a especialidade da megafraternologia, e os objetivos principais do grupo, da Futura IC, o que ela pretende, a que veio especificamente? Sim. Então, quando a gente pensou isso, a gente fez tudo em grupo. Nossa primeira reunião do grupo de estudo, que foi onde nós começamos, então, a gestar a pré-IC Megafraternologia, foi em 6 de janeiro de 2024. Janeiro ou fevereiro? Foi no dia 6. E aí nós começamos, fevereiro, então 6 de fevereiro de 2024, para deixar a data correta. Nós começamos a fazer uma primeira reunião, convocamos as pessoas que tinham interesse nessa temática, já estávamos com a dinâmica funcionando há mais de 10 anos, então muitas pessoas já conhecendo a temática da megafraternologia, já temos um curso também que é dado junto com a Juriscons, que é a IC que hoje nos apoia, a instituição conscienciocêntrica que nos apoia para desenvolver essa instituição nova para a IC Megafraternitar, também falando sobre megafraternologia. Já tínhamos também um curso há 10 anos que nós vamos dar pela primeira vez pela megafraternidade, chamado Auto Megafraternidade. E aí, nessa primeira reunião, a gente começou a discutir a proposta em si, o que cada um dos pesquisadores que estavam ali tinha interesse, e um projeto de pesquisa para a gente poder estudar. E aí a gente começou a pensar também o que a instituição para esse Megafraternitar poderia contribuir do ponto de vista de legado. Por que nasce essa instituição, né? As ideias estão aí, nós precisamos materializá-la nessa dimensão, e as instituições conscienciocêntricas, elas ajudam porque as pessoas elas vão passar, mas as ideias elas permanecem. Então, hoje somos nós os pesquisadores, daqui a pouco pode vir a ter a fundação, vai ter a fundação da IC, vai ter uma gestão, vamos ter os seus gestores, vão vir outras gestões, e outras, e daqui 50 anos a gente vai ter várias pessoas que passaram pela instituição. E as ideias que forem sendo construídas aqui vão ficar como um legado conscienciológico, tanto para a sociedade como para a própria CCCI. Então, a gente pensou assim, do ponto de vista da sociedade, como que a gente pode contribuir? Então, a gente pensa que essa instituição, hoje uma pré-instituição conscienciocêntrica, ela vai contribuir esclarecendo as consins,
consciências intrafísicas, as pessoas humanas e também as consciências, em relação à mega fraternidade, que existe algo que transcende a ideia de fraternidade, querer o outro como irmão, porque a hora que nós pensamos na mega fraternidade, nós estamos pensando, envolvendo todas as premissas do paradigma consciencial, ou seja, envolvendo que a consciência é multidimensional, que ela tem vários corpos, que ela atua através de várias vidas, ou seja, ela tem várias existências, então as nossas inter-relações, elas vão seguir, elas não se perdem nesse caminho. Então, nós pensamos do ponto de vista para a sociedade, implementar e ajudar as pessoas a desenvolverem condutas mega fraternológicas. Pensando na nossa comunidade, nós somos uma comunidade de pesquisadores, que nós chamamos de comunidade conscienciológica cosmoética internacional. São pesquisadores que procuram desenvolver a conscienciologia e as suas subespecialidades. Então, ampliar a partir das nossas pesquisas, contribuindo para os pesquisadores também, as competências fraternológicas. O que nós estamos chamando de competências fraternológicas? Estamos chamando de competências fraternológicas. Nós queremos chegar na mega fraternidade, que é essa ciência, esse sentimento mais amplo, nós vamos passar por competências ou habilidades, conhecimentos e atitudes que nós precisamos desenvolver no dia a dia. Não é só uma teoria, é uma prática, é uma vivência. Então, por exemplo, a gratidão, a benignidade, a benevolência, a empatia, o altruísmo, a generosidade. Tudo isso nós chamamos de competência fraternológica. Então, para a nossa comunidade, a gente entende que a existência da Mega Fraternidade enquanto uma instituição, que hoje é uma pré-instituição conscienciocêntrica, pode contribuir para qualificar a vivência e a conduta dessas competências fraternológicas entre os pesquisadores da própria conscienciologia para o mundo. Para a ciência em si, né, uma ciência ela nasce e ela procura cobrir algumas lacunas dentro do conhecimento. E a Mega Fraternologia, ela é uma ciência ampla e a pré-IC Mega Fraternidade nasce para poder decodificar essa ciência. Então, a gente pretende, a partir da instituição, gerar o que a gente chama de gestações conscienciais, publicações científicas, desenvolvemos teorias, métodos, ideias, construtos e paraconstructos, para que as pessoas possam vivenciar a mega fraternidade. E decodificar nessa dimensão também as neo-ideias mega fraternas. Quando nós saímos do corpo, é muito comum a gente se encontrar, professora Renata, com o que nós chamamos de de amparadores, que acabam sendo uma espécie de professores para a gente, porque eles mostram condutas mais maduras, mais equilibradas, mais centradas. E eles exprimem um sentimento muito equilibrado, um sentimento que nós chamamos de mega fraternidade, de mega fraternos. Então, a gente quer também, para a ciência conscienciologia, criar caminhos de como que nós podemos desenvolver esses sentimentos que eles já atingiram. Como que nós podemos nos conectar, por exemplo, com uma paraestrutura que nós chamamos de central extrafísica da fraternidade. Então, nós vamos criar paratécnicas dentro da ciência conscienciologia. E pretendemos também contribuir para os cursos intermissivos. Nós sabemos que hoje nós vivemos, pela teoria da conscienciologia, um momento de reurbanização extrafísica, que nós chamamos de reurbex, e que tem muitas consciências estudando e se preparando para futuras vidas. E que essas consciências, ao terem contato com essas ideias, enquanto ainda são consciências extrafísicas, vão ter mais facilidade de acessá-las e vivenciá-las nessa dimensão humana. Então, assim, a gente pensando do ponto de vista de contribuições, de justificativa, por que existiria uma instituição para estudar a megafraternologia, nós pensamos nesses aspectos. E para atingir e gerar essas contribuições, a gente pensou nos objetivos que você perguntou, né? Então, ampliar o conhecimento da especialidade da megafraternologia, difundir essa ciência no planeta. A gente tem uma sensação, quando a gente começou a discutir, e a gente continua discutindo até hoje, que estamos desenvolvendo o plano conscienciocentrológico, que é a linha mestra, a estrutura dessa instituição, que ela, no futuro, quiçá, poderá ser uma ponte maior de interlocução com órgãos internacionais que estudam a fraternidade e que operam a fraternidade no planeta. Então, a gente tem órgãos como a ONU, diversas agências dentro da ONU, que se interessam em fazer ações que visam a fraternidade, de pensar no coletivo, de pensar na humanidade, de sanear problemas humanitários maiores. Então, a Mega Fraternidade poderá ser, no futuro, uma instituição que leve a nossa perspectiva, o nosso holopensene, a nossa abordagem, a nossa energia dentro dessas atividades, desses órgãos internacionais. A gente quer também, tem como objetivo, fortalecer o rapport das pessoas com a central extrafísica da fraternidade.
que é uma paraestrutura que fora do corpo a gente identifica que ela emana onda de amor puro pelo cosmos. Ou seja, se existem consciências mais evoluídas, mais equilibradas, essas consciências se agrupam e elas formam o que nós chamamos de comunidades extrafísicas, comunexes. E nessas comunidades extrafísicas equilibradas, existe essa central extrafísica. Então, a gente quer também desenvolver técnicas para que as pessoas se conectem e vivenciem essa energia, esse sentimento de amor puro, de maneira racional, entende? Então, tem vários objetivos que a gente pretende atingir com a mega fraternidade. Desenvolver o olhar de fraternidade, né, a vivência teática, teoria e prática desse olhar de fraternidade, e assim vai. Eu estou achando que a gente está muito ousado, sabe? Tanto nas expectativas, nas projeções, quanto nesses objetivos. Mas a turma é boa, né? Diz que quando as pessoas são qualificadas, o patamar tem que estar elevado mesmo. Marcelo, vamos começar agora com as perguntas. O pessoal está interagindo, isso é muito bom, né? A gente trouxe aí o script, as nossas perguntas, mas o principal é responder a pergunta de vocês. Então, quanto mais vocês enviarem perguntas, melhor é. O Ricardo Stefanelli pergunta o seguinte: a premissa do universalismo reforça a megafraternidade? Qual é o contraponto de outras linhas de conhecimento, conhecimentos universais para a megafraternidade? Muito bom. Ricardo, então, assim, a premissa do universalismo, ela vamos dizer, ela está na definição da própria megafraternidade. Quando o professor Valdo Vieira fez a definição de megafraternidade em 1994, que é quando surge esse termo, até então existia a fraternidade, ele propôs o termo max fraternidade e colocou como verbete sinonímico megafraternidade. Então ele coloca que é uma conduta mais evoluída, universalista, interconsciencial, da consciência auto-imperdoadora, heteroperdoadora, e coloca que isso é uma meta inevitável para todos nós. Então, o universalismo ele está dentro da própria definição de megafraternidade, ou seja, nós entendemos que nós somos consciências em evolução, não só nós, os Homo sapiens sapiens, mas os princípios conscienciais. Então, tem os princípios conscienciais como a planta, tem os princípios conscienciais como os pets, tem princípios conscienciais extraterrestres, ou seja, consciências que não vivem, não desenvolvem o seu processo evolutivo no nosso planeta humano, então nós chamamos de consciências extraterrestres, que também estão evoluindo com formas e condições de vida diferentes, e que isso é possível ser acessado a partir da experiência fora do corpo. Então nós temos hoje uma instituição conscienciocêntrica, que se chama Extracons, que ela desenvolve a especialidade da extraterrestrologia, estudar essas consciências sob o paradigma, a perspectiva do paradigma consciencial. Então, o universalismo ele é íncito à megafraternidade. Não dá para falar de megafraternidade com uma pessoa sendo sectária, a priorista, estigmatizadora, belicosa, pensando de maneira pequena, bairrista, somente no seu grupo. Ela tem que abrir a visão dela para ver que todos nós somos conscientes em evolução e temos os nossos desafios. Uma das especialidades que faz parte, eu te passo, professora, vi que você quer participar aqui, é a extraterrestrologia, é uma especialidade da conscienciologia que tem uma relação muito direta com a megafraternidade, com a megafraternologia. Por quê? O extraterrestre, essa consciência que está, é um princípio consciencial, tá? É uma consciência. Só que ele não tem a forma humana, ele não se desenvolve na mesma forma, nas mesmas condições, culturas, zeitgeist, mesologia, condições planetárias iguais às nossas. Mas é uma consciência que ela tem lá cognição. Quando nós entramos em contato com essas consciências, seja nas nossas dinâmicas parapsíquicas, nos nossos cursos de campo, seja nas projeções conscienciais, experiências fora do corpo, a gente vê que aquela consciência ela desenvolve uma forma de gerar conhecimento que é diferente da nossa. E que ele faz a gente pensar para além do nosso planeta humano, para além desse pálido ponto azul dentro do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, dentro de um universo em expansão com zilhões de galáxias que estão aí sendo cada vez mais percebidas através das novas tecnologias. Então, o universalismo nasce a partir daí. A gente vê que todos nós somos consciências em evolução, independente da raça que nós estamos hoje, raça humana, da etnia que nós nascemos, da cultura, do país, dessas definições de estados nacionais que foram construídas há poucos séculos. Então, independente disso, todos nós somos conscientes de evolução. E aí nós temos os nossos outros companheiros evolutivos, que são os pets,
as plantas, o vírus, as bactérias, enfim. Então, isso faz parte. E aí, uma ciência que eu gostaria de colocar também de contraponto, que nos ajuda muito, nós vamos ter que estudar bastante, é o próprio direito, porque dentro do direito tem o direito da fraternidade, ou o princípio jurídico da fraternidade. Então, eles estudam muito a história da fraternidade, como que a ideia da fraternidade surge como um princípio, uma categoria política lá na Revolução Francesa. E temos na Conscienciologia a paradireitologia, que é a especialidade da jurisconsciência, a Associação Internacional de Paradireitologia, que também tem uma relação muito estreita com a megafraternologia. E, só para deixar mais uma palhinha, que o nosso grupo de estudo da megafraternologia, uma hora vai ter que encarar, discutir e construir o quadro sinóptico das especialidades ligadas à megafraternologia também. Ó, já tá dando as ideias aí para os voluntários, para o grupo de voluntários fazerem, né? Como eu brinco nas nossas reuniões, é cheio de ideia, né? Mas vamos lá. Professor Marcelo, no início da resposta para o Ricardo, você já acabou falando e comentando sobre a pergunta da Eide. Eu acho que é assim que pronuncia seu nome, Eide. Se eu estiver falando errado, você me corrige no chat, por favor. Ela pergunta assim: por que ter que voltar? Não poderia ajustar e evoluir sem reencarnação? Por que a gente tem que vir para essa vida na Terra, né? Bacana, Ed. Não sei o quanto que você já tem de contato com a Conscienciologia, mas, como eu estava falando no início, uma das premissas que a gente tem, que a consciência ela tem uma multiexistencialidade. Então, uma coisa, quando nós estamos fora do corpo, eu sou projetor consciente desde que eu me entendo como gente nessa vida, desde criança. Antes de conhecer a Conscienciologia, eu tinha experiências fora do corpo de maneira espontâneas, involuntárias, e eu não sabia bem o que era, comecei a buscar, comecei a minha caminhada em busca da minha consciencialidade, de entender o que eram esses fenômenos que eu vivia, e a partir dali que eu fui entender que a projeção consciente, que tinham várias vidas, encontrar as consciências fora do corpo, encontrar parentes que já tinham passado pela morte biológica. E o que a gente observa? Que uma vida só, ela é muito pouca experiência para que a gente possa aprimorar, desenvolver e superar e adquirir traços que nos faltam para se processar uma consciência melhor. Haja visto a gente olhar. Hoje eu tenho mais de meio século, né? Já posso falar isso. Então, assim, nesse meio século, ou um pouco mais de meio século que eu tenho de existência, o que o Marcelo, pesquisador da Conscienciologia, EPICOM, projetor, autor de verbetes, de artigos, o que ele mudou nele de lá para cá? E isso é uma pergunta que cada um de vocês que acessar essa live pode fazer para si mesmo. O como você era, o que você identificou de pontos fortes que você tem, que nós aqui na Conscienciologia chamamos de trafor, o que você identificou de traços fardos, vicissitudes, lacunas, algo que você não gosta, que é difícil para você, ainda ocorre, te gera problema, você não gosta daquilo, mas não superou, e o que te falta adquirir. Então, quando nós estamos fora do corpo, nós conseguimos nos manifestar com atributos um pouco mais ampliados do que esses nossos que nós temos aqui na dimensão humana. Então, nós temos a clarividência, que aqui é chamada de clarividência, ela é a nossa visão extrafísica. Nós temos o fenômeno da clareaudiência, que aqui na dimensão humana chamamos de clareaudiência, lá a nossa audição extrafísica. Nós conseguimos vivenciar com mais facilidade as lembranças de vidas passadas, a retrocognição, acessando a nossa holomemória. E aí nós entendemos e conseguimos ter uma visão um pouco mais ampla dessa consciência, me colocando aqui como um cobaia, você e todos que vierem assistir ou que estão nos assistindo agora, do que você é, das várias vidas que você teve, do que você desenvolveu enquanto trafores, traços fortes, do que falta, traços fartos ou faltantes, e daquilo que você não superou. Quando nós renascemos na dimensão humana, a dimensão humana ela possibilita fazer o reencontro das consciências. Por quê? Uma dimensão extrafísica, antes de qualquer coisa, ela é um estado consciencial. Imagine os diferentes estados conscienciais que você e eu e todos que vão nos assistir, estão nos assistindo, passamos durante um dia. Acordamos num estado emocional, com uma ideia, de repente acontece um aborrecimento, aquilo já altera a emoção, no final da tarde a pessoa pode estar mais cabisbaixa, sem energia, e se ela pegar o mês e o ano, ela vai ver que ela passa por diferentes estados conscienciais. Isso gera padrões energéticos. E são esses padrões energéticos, que na verdade são de pensamentos, sentimentos e energias, que nos agregam e nos colocam em determinadas dimensões extrafísicas.
Então, quando nós passamos pela morte biológica, que nós chamamos de dessoma, o descarte desse corpo físico, as consciências se agregam de acordo com essas afinidades. Agora, imagine um ente querido seu, uma pessoa que você teve um sentimento muito grande por ela, que você tem um afeto muito grande por ela, e ela dessomou, passou dessa dimensão para outra, o corpo dela morreu, mas ela continua, mas ela foi num estado emocional, pensênico, muito ruim. E você gostaria de encontrá-la. E você não tem acesso a essa dimensão onde ela está, por causa do padrão pensênico que ela se agrega a consciências que pensam e sentem e vivenciam esse estado. A vida humana, ela é um mecanismo evolutivo que ela possibilita a gente se reencontrar. Então, a gente reencontra nessa dimensão da matéria, que é o corpo humano, consciências com alto padrão evolutivo, que a gente talvez não teria condições com facilidade de visitá-las nessas comunidades extrafísicas mais avançadas. Encontramos consciências que passaram e vivenciam ainda esse estado mais depressivo, doentio, patológico, nosográfico, desequilibrado, todos nesta mesma dimensão. Encontramos do serial killer, que ainda vai passar por toda uma série de experiências até ele superar isso, até os grandes gênios da humanidade, que deixam grandes exemplos humanitários na ciência e assim vai. Então, a vida humana, ela é um mecanismo que possibilita esse reencontro e a catálise evolutiva, ou seja, a gente agilizar a nossa evolução. E quando nós restringimos essa nossa manifestação à vida humana, é quase como se fosse assim, o ácido teste, a nossa experiência de teste, daquilo que a gente consegue pensar quando está fora do corpo, o que a gente consegue vivenciar e dominar quando nós estamos num corpo tão primitivo e básico como esse que a gente tem. Então, a série X, que nós chamamos que é a série existencial, essa multiexistencialidade, ela é um mecanismo mega fraterno de possibilitar esses reencontros, de você reencontrar esse seu parente que você gostava muito, agora em outra forma, com outro gênero, com outra etnia, e você até poder ter a retrocognição de quem é essa pessoa no seu passado. Olha como isso é fraterno. Enquanto que nas dimensões extrafísicas, eles ficariam todos mais segmentados. E aí você tem como aprender com ele, ensinar, você tem como aprender com os outros e ensinar. É assim que nós entendemos esse mecanismo da série existencial dessas múltiplas existências. Muito bom. Eide, se você não ficou atendida, você pergunta de novo, tá? E agora nós vamos para a próxima pergunta, é da Dircinha, e ela diz assim: quais os requisitos para voluntariar nesta pré-IC? Tem agenda de reuniões e essas reuniões são online? Então, um dos pré-requisitos é ser voluntário da Conscienciologia, né? Aí a professora Renata é a consciência hoje que está desenvolvendo a nossa área, que nós vamos chamar a área de acolhimento, então seria a área de voluntariado. Tem uma entrevista, a pessoa entra em contato com ela, aí a pessoa vai fazer uma entrevista, vai conhecer um pouco mais da instituição, a gente vai conhecer um pouco mais da pessoa, ver os interesses dela em relação ao que nós estamos tratando desses projetos. Nós temos, sim, já hoje uma organização de reuniões, como eu falei. Nossa primeira reunião foi dia 6 de fevereiro de 2024, e desde então a gente teve reuniões periódicas aos sábados. Aí fomos aprovados como pré-instituição conscienciocêntricas, a partir do Conselho das ICs, no dia 10 de agosto de 2025. Então, a partir dali, a demanda aumentou, começamos a desenvolver logomarca, pensar na estrutura dos cursos, nas áreas dessa instituição, enfim, então nós começamos a ter reuniões periódicas aos sábados, aos domingos, e hoje nós também temos reuniões às quartas-feiras. E à medida que a gente vai se aproximando mais da possibilidade de se tornar uma instituição, esse leque de atividade, as próprias atividades específicas de cada uma das áreas, elas vão tender a ampliar esses encontros mais específicos. Então, a gente tem a área de acolhimento, que é a área de voluntariado, estamos pensando numa área de intercooperação, para fazer parcerias com as instituições, seja as instituições conscienciocêntricas e as instituições convencionais, fora da conscienciologia. Estamos pensando precisa de uma área financeira, porque é uma instituição, mesmo mantida por voluntário, para ela existir, ela tem que ter contador, pagar luz, pagar água, enfim, tem uma série de atividades. Enfim, tem uma estruturação toda que nós estamos criando, e as pessoas que têm afinidade procuram a Juriscons, né, que é a nossa instituição apoiadora, e vai chegar na professora Renata Pialaris, que vai conversar com você.
Vou contribuir também, aprofundar, né, explicar um pouquinho por que que inicialmente é interessante, é importante que a pessoa seja voluntária da Conscienciologia ou tenha sido voluntária da Conscienciologia. Como é um momento de estruturação, né, a pré-IC é um projeto, uma estruturação para a IC, a gente entende que uma pessoa iniciante ou nova, né, apenas com algum conhecimento de um curso ou uma palestra, ainda pode não conseguir contribuir no ritmo de trabalho que a gente já está, tá? Será muito bem-vinda a hora que a IC se formar, a gente vai aceitar o público de primeira vez, o nosso público interassistencial também, mas nesse momento, inicialmente, a pessoa já precisa conhecer um pouco do paradigma consciencial, já ter se envolvido nos outros trabalhos. E aí, através do canal da Juriscons, da Paradireitologia e também dos canais da Mega Fraternidade, vocês chamam a gente nas redes sociais, que aí o pessoal vai passar meu contato, vão fazer vocês chegarem até mim, ou através das minhas redes sociais também, quem né, já me conhece tem acesso, que aí a gente vai fazer todo esse processo que o professor Marcelo falou. E agendar uma primeira entrevista, preencher o termo, né, de voluntariado, e aí já vai participando das reuniões junto com a gente, tá? Marcelo, o Luciano, muita gente dando boa noite, agradecendo e parabenizando pela live e pelas explicações, tá? E agora a gente vai para a próxima pergunta, que é do Luciano. Ele pergunta assim: como se relaciona o movimento da autopesquisa, da pacificação íntima, com a mega fraternidade exterior, com as diversas consciências? Então, acho que a ideia é meio de entender como que funciona esse paralelo, né? Perfeito. Então, Luciano, vamos falar do ponto de vista dessa proposta, né? A nossa live é sobre o que é a pré-IC Mega Fraternidade. Então, a gente entende que a Mega Fraternidade ela vai poder contribuir dentro daqueles aspectos que nós falamos das competências fraternológicas, ajudando as pessoas a partir da própria definição. Tem dois conceitos assim importantíssimos dentro da definição de mega fraternidade que o professor Waldo deixou, que é o processo do auto-imperdoamento e do hétero-perdoamento. Então, ajudar as consciências a entenderem o que é essa conduta de auto-imperdoamento, que não tem nada a ver com autossabotagem, com autoflagelo, com autodepreciação, com autovitimização, com autoculpabilidade. Isso não é o auto-imperdoamento cosmoético. Inclusive, tem uma professora, uma pesquisadora, professora da Juriscons, professora Vanderlei Terezinha, que tem um curso sobre o processo do perdão e tem um verbete sobre auto-imperdoamento cosmoético. Então, as pessoas, ao entenderem melhor essa conduta de auto-imperdoamento, que tem a ver com esse movimento que você colocou, que é um movimento de autopesquisa, quando nós erramos em alguma coisa, falhamos, identificamos algo que para a gente não é bom, que a gente não gosta, que nos coloca para baixo, que dificulta a nossa vida, que gera problema, que é o que nós chamamos de trafar, o traço fardo. Ao invés da pessoa se vitimizar, se culpar, se sentir menor, ela tem que virar o quê? Uma pesquisadora dela mesma. Ela vai ser uma observadora, ela vai começar a observar como que esse trafar dela funciona. Em que condições que ele aparece, em que contextos que ele se explicita mais, quais são as repercussões, o que ocorre quando isso se manifesta na pessoa, quais são os problemas que gera. Então, isso nós chamamos de autopesquisa. À medida que ela começa a estudar a si mesma, fazendo essa autopesquisa em relação a esse traço, por exemplo, falando do ponto de vista do trafar, do traço fardo, ela vai chegar num diagnóstico. Esse meu trafar, ele ocorre em função disso. Quando ela faz esse autodiagnóstico, ela tem como buscar na Conscienciologia, no corpus de conhecimentos da Conscienciologia, e aí a Mega Fraternidade vai estar também com o corpus de conhecimentos da Mega Fraternidade, técnicas e instrumentos para que ela possa enfrentar essa condição, que ela possa colocar uma conduta diferente. Isso nós chamamos de autoenfrentamento. À medida que ela faz força para colocar uma conduta diferente, que seja cosmoética, alinhada com o fluxo cósmico, que seja mais eutímica, mais equilibradora, mais harmonizadora, mais positiva, ela vai caminhar para a autossuperação. Então, esse movimento de autopesquisa vai fazendo com que essa consciência se torne mais pacífica. Ela vai tendo mais paz íntima. Ela vai cobrindo as lacunas, aqueles pontos cegos, aquelas dificuldades que tem, e ela vai adquirindo traços que ela não tem ainda. Então, isso traz mais pacificação.
E essa consciência que começa a ficar mais pacífica, vai superando os seus trafares e adquirindo os traços que faltam para ela também vai perceber que ela já tem traços positivos que ela desenvolveu, que são os trafores. E ela vai começar a colocar em uso, em prática, esses traços fortes. E aí vem bem ao encontro de uma definição não tão estruturante, mas bem importante que o professor Valdo deixou sobre megafraternidade, que ele fala o seguinte, que a megafraternidade, ouçam bem, a megafraternidade, ela é a extroversão do megatrafor. Ou seja, então eu falei que nós temos trafores, traços fortes, traços fardos e traços faltantes. O megatrafor é aquele traço positivo que você desenvolveu, muito possivelmente ao longo de várias vidas, que ele é um traço de exceção, que ele é muito bom em você. Não quer dizer que você é melhor que o outro, ou pior, ou a melhor bolachinha do pacote, como se diz popularmente. Mas é que aquilo, ele é bom em você. Você se garante, é um traço muito positivo. É o seu megatrafor. Hoje existe o livro da professora Daiane Roça, que se chama Megatrafor, para a pessoa poder ver várias técnicas para ela entender esse megatrafor. A megafraternidade, Luciano, é a extroversão desse megatrafor, desse superpotencial que você tem. A extroversão desse superpotencial te leva para a interassistencialidade, te leva para mais pacificação, te leva para os sentimentos elevados da gratidão, te leva para o perdão, o hétero-perdão. Então, essa pacificação que a consciência começa a adquirir a partir da autopesquisa vai levá-la a valorizar mais os seus trafores e extroverter, fazer a extroversão desses trafores. E quando ela faz essa extroversão, ela sai do próprio umbigo, sai do pensar somente nela, das carências dela e começa a pensar no coletivo, nos demais. Então, é mais ou menos essa relação que a gente vê que a megafraternidade vai ajudar as pessoas a compreenderem e a desenvolver. Inclusive, aproveita esse momento já para fazer um convite muito especial, que ao final nós vamos reforçar também, que nós vamos ter o nosso primeiro curso oficial a partir da Mega Fraternidade, né, dessa pré-IC Mega Fraternidade, que se chama Auto Mega Fraternidade aplicada às metas pessoais. Eu e a professora Renata Pelarice vamos ser os professores dessa primeira turma. O curso vai ocorrer do dia 10 ao dia 13. Ele não tem pré-requisito, porque nós vamos dar uma primeira aula introdutória, falando sobre o paradigma consciencial. Então, uma pessoa que nunca fez nada com sociologia, nunca teve contato, a gente vai trazê-la para o momento que nós estamos, em termos de discussão do paradigma, e aí nós vamos fazer de maneira muito prática abordagens e técnicas que a gente veio desenvolvendo a partir da dinâmica da megafraternidade ao longo desses 10 anos. Vamos trabalhar a ideia dos princípios da megafraternidade, vamos trabalhar muito a ideia da gratidão, do hétero-perdão, da benignidade, como que tudo isso pode nos ajudar nas nossas metas. Já aproveitando, porque isso tudo tem relação com essa pesquisa, é um movimento de autopesquisa que leva as pessoas para mais pacificação e elas viverem mais a megafraternidade. Espero ter contribuído com as suas reflexões, Luciano. Muito bem. E a última pergunta aqui do chat até agora é da Tandresse, e ela pergunta assim: qual a sua vivência de maior estado de megafraternidade? Muito bom. Então, a gente tem que fazer uma listinha, Tandresse, aqui, ó. Não tem uma só, não, mas vamos ver. Mas vamos lá, vamos pegar uma experiência, né? Então, eu vou pegar uma experiência que eu tive, que ela me trouxe essa perspectiva do que é essa megafraternidade. Eu estava fora do corpo e eu fui para uma Comunex, uma comunidade extrafísica, que eu dei o codinome para ela, não sei se é o nome dela, mas é como eu a identifiquei, que eu chamei de Comunex da Paz. Nessa comunidade extrafísica, eu comecei a sentir um sentimento de paz como eu nunca tinha sentido na minha vida. Um sentimento de estabilidade, de segurança, de imperturbabilidade, de ausência de incertezas, ausência de instabilidade. Imagina uma paz estruturante. E nesse estado de paz, e aí então conversa muito com a pergunta do Luciano anteriormente, eu comecei a sentir esse estado de mega fraternidade, esse estado de você querer o bem para todos, independente de dimensão, independente de gênero, independente de espécie, de você sentir que você é uma consciência universal. Então, essa para mim foi uma mega experiência de pacificação e também de mega fraternidade.
Agora, já tive experiências, por exemplo, de exoprojeção, que é quando a gente sai do corpo e a gente sai da nossa atmosfera do planeta. E a gente consegue ver o planeta Terra à distância. E a gente consegue olhar para essa infinidade, essa infinitude que é o cosmos. E nesse estado a gente começa a sentir essa plenitude consciencial e esse estado de você perceber que nós somos muito pequenos diante desse cosmo evolutivo. Que apesar de sermos muito pequenos, somos muito singulares, porque cada consciência tem a sua história, a sua construção ao longo dessas várias vidas, e que isso tem um valor inestimável. E aí a gente começa a pensar nesses mais de 8 bilhões de consciências que vivem no planeta Terra como consciências, e pela probabilidade, a estatística proposta pelo professor Valdo Vieira, nós temos 9 para 1, então nós temos muito mais de 50, de 60 bilhões de consciências gravitando no entorno desse nosso planeta Terra, que todas essas consciências estão em evolução, cada um com seus desafios, e cada um com experiências super singulares, e que podem nos ensinar, e que nós podemos aprender e podemos ensinar também. Então, isso nos leva para esse sentimento de querer bem a todos. Desde aquela consciência que hoje está mais desequilibrada, até o que nós chamamos de Homo sapiens sereníssimos, o serenão. Então, são experiências que nos colocam para além dessa condição do grupo familiar, da ideia de fraternidade, que é querer o outro como seu irmão, que muitas vezes as pessoas levam como a minha etnia, a minha nacionalidade eu quero bem, mas aquela outra eu já não quero. Então a gente vê que tudo aqui são seres humanos, consciências em evolução, e que vão superar as suas mazelas, os seus trafares, e vão chegar a ser uma consciência altamente evoluída como o serenão, tá bem? E aí, como a Renata falou, tem uma lista, né? Se a gente for pegar a própria dinâmica da megafraternologia, há momentos que a gente tem experiências de expansão ali de consciência, de conexão com essa central extrafísica da fraternidade, que a gente tem esse sentimento de megafraternidade. Esse sentimento que transcende fronteiras, transcende etnias, transcende raças, transcende condições sociais, econômicas, condições filosóficas, teológicas das pessoas, e você vê as consciências que estão evoluindo e quer contribuir com elas da melhor maneira possível. Muito bom. Nós temos aqui o pessoal tá aproveitando aqui, o pessoal agradecendo. Temos pessoal de Vitória, no Espírito Santo, Foz do Iguaçu, Paraná, São Paulo, capital, interior, São Bernardo do Campo, São Caetano, pessoal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, interior também, Brasília, Rio de Janeiro. Então, estamos bem representados aqui, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Tabata. Professor Marcelo, quando a gente tem experiência com energias mais elevadas, abre uma nova percepção? Então, Tabata, bem interessante essa pergunta. Tabata, se não me engano, ela está no Canadá, então temos pessoas de fora também aqui do Brasil. Muito bom, né? Assim que eu falei, eu lembrei, ela está no Canadá, e a Catalin já mandou aqui também que ela está fora do país. Não sei se ela é do Londres, Estados Unidos. Coloca para a gente de onde que você é. Muito bom, do exterior também. Então, Tabata, o que acontece, né? Tudo começa pelo que nós chamamos de estado vibracional. Estado vibracional, ele é a chave para a vida lúcida da consciência. É o momento em que a consciência, ela começa a partir da autodeliberação e da vontade intencional dominar essas energias que nós chamamos de energias conscienciais ou energias imanentes. Então ela começa a circular essas energias voluntariamente pelo próprio corpo, passando pelos chakras, pelos nadis, pelos meridianos, pelo energossoma, esse corpo energético como um todo. Por que tudo começa por essa técnica? E essa frase não é minha, do professor Valdo Vieira, que o domínio do estado vibracional é a chave para a vida lúcida, porque ela abre para a consciência essa multidimensionalidade, essa pluriexistencialidade. Ela demonstra de maneira prática, teórica e prática, a vivência do paradigma consciencial. E com ele nós conseguimos soltar os nossos corpos, conseguimos vivenciar a projeção da consciência, conseguimos vivenciar o que nós chamamos de descoincidência. E aí nós percebemos que nós vivemos num mundo de energia, que a vida, antes de tudo, ela é mental e energética. Então eu estou aqui e eu penso numa pessoa que eu tenho muito afeto, e de repente essa pessoa, se ela estiver mais sensível, ela lembra de mim.
seja ela em outro país, em outro estado, onde for, ela lembra. Aí eu resolvo ligar para a pessoa. Quando eu ligo para ela, a pessoa fala: rapaz, você não morre mais. Eu pensei em você hoje. Então, o que ela fez? Ela percebeu os meus pensamentos, sentimentos e energia. Ela fez uma leitura energética. E nós desenvolvemos na Conscienciologia técnicas para que a pessoa domine isso de maneira autoconsciente. Então, essa é a base. A partir dessa base, ela vai chegar no que você perguntou, que ela vai perceber que existem padrões diferentes de energia. Quanto mais equilibrada a consciência, mais ela exprime, expressa, imprime um padrão de energia homeostático. Ela imprime nessa energia sentimentos elevados. Então, essa nossa experiência de dominar o estado vibracional, vivemos as experiências fora do corpo, descoincidimos esses corpos a partir de técnicas, não precisa de hipnose, não precisa de imaginação, não precisa de luz, não precisa de mantra, não precisa de nada dessas muletas psicofisiológicas. O que precisa é da vontade da consciência e ela tem uma técnica. E técnica, a Conscienciologia dispõe de várias. Ela vai começar a perceber esses diferentes padrões de energia. Naturalmente, as pessoas já vivenciam isso, mas elas não vivenciam isso de maneira técnica, como a Conscienciologia propõe. Por quê? A pessoa vai num ambiente, e é muito comum as pessoas relatarem essas experiências com energia. Que elas falam: nossa, eu fui naquele restaurante, o ambiente estava muito pesado. Não gostei, comecei a passar mal e saí de lá. Quis sair logo de lá. O que estava pesado? Era o ar? Era a falta de luz? Era a ambiência em si, enquanto decoração? Ela vai falar: não, é num local bonito, era bem iluminado, tinha ar-condicionado, mas eu senti que aquele ambiente estava com energias ruins. Isso é o termo popular. Por quê? As pessoas, elas leem as energias. Nós somos um sistema aberto, então nós exteriorizamos energias e absorvemos energia o tempo todo. Só que as pessoas não sabem fazer isso de maneira técnica, e nós, na Conscienciologia, ensinamos isso. Então, à medida que ela começa a fazer isso de maneira voluntária, ela vai começar a perceber esses padrões mais evoluídos. E ela vai querer viver mais esse estado. Assim como a pessoa não gosta quando ela vai num ambiente que a energia não está boa, ela vai num ambiente, por exemplo, que aconteceu uma grande tragédia, fica impregnado na parede as energias daquela tragédia. Ela entra lá, ela sente aquele estado. Quem já visitou, já fez visita no Holocausto, nos locais onde foram presas, onde correu essa tragédia humana, as pessoas ainda sentem a carga daquela energia, aquele sofrimento no ar. Tem a memória, né, que eles falam, a memória dos objetos. Então, essa memória é uma memória energética. À medida que a gente vive esse padrão mais evoluído, a gente quer vivê-lo cada vez mais. E aí a gente cria como uma referência. O que eu preciso fazer de autopesquisa, reciclar em mim, mudar em mim, para que eu tenha os meus pensamentos, sentimentos e energias nesse padrão mais homeostático. Muito bom. Tem aqui o pessoal chegando, interior do Rio, Macaé, o pessoal de Belo Horizonte, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero aproveitar para pedir de novo para vocês curtirem esse vídeo, né? Se inscrevam no canal da Paradireitologia, acessem as nossas redes sociais para vocês terem notícias nossas, né? Da Juriscons e da Mega Fraternidade e participar dos nossos eventos também, tá? Marcelo, você acabou respondendo aí bastante coisa e acabou dando alguns spoilers, mas eu vou voltar para a questão de ter uma instituição conscienciocêntrica com essa especialidade da megafraternologia, né? Você já falou das interações, dos objetivos, mas assim, precisava mesmo fazer uma IC da megafraternologia? Não podia falar sobre isso dentro da Juriscons, ou dentro do IPC, ou das outras, né, mais de 20 ICs que a gente tem? Por que é importante existir essa IC? E depois, na sequência também, quais os tipos de atividades que vocês pretendem fazer? Vai trabalhar só com o público da Conscienciologia, só com voluntários ou público em geral? Tá bem. Então, vamos pensar do ponto de vista evolutivo. Existe, então, a partir do paradigma consciencial, tudo nosso é embasado nesse paradigma, as múltiplas existências, séries existenciais, que nós chamamos de série X. Tá? Então, nós vamos passando, a consciência vem ao longo da evolução, passando por várias vidas, alternando, ora vidas humanas, ora vidas extrafísicas. Período que nós estamos numa vida entre uma vida humana e a outra, que nós chamamos de período intermissivo, entre uma missão humana e a outra. Vamos entender a vida humana como uma missão. Ninguém veio aqui a passeio,
Então, a pessoa ela começa a ter objetivos, quanto mais lúcida ela fica, então ela começa a criar uma programação existencial. Então, ela vai se preparar para fazer uma vida onde ela possa catalisar mais a evolução, que ela não continue nascendo e renascendo sem lucidez, alternando esse estado de vida humana e vida extrafísica sem saber o que está acontecendo. E a partir, às vezes, de muitas experiências de sofrimento, ou experiência em que ela tem alguma extrapolação, algum fenômeno que chama a atenção, ela começa a se questionar: será que a vida humana, será que a vida da consciência é só isso que é nos ensinado? Que começa na vida intrauterina e vai até a morte biológica? Então, já tem consciências que já superaram esse questionamento e ela já nasce com essa perspectiva mais clara para ela. Isso nós chamamos de intermissivista. São consciências que fizeram um curso intermissivo. Nesse curso intermissivo, existem várias disciplinas. Qual é o objetivo de um curso intermissivo? Deixar de ter essa evolução compulsória, a partir, às vezes, da dor, a partir da ignorância, a partir de errar e errar muito até saturar e querer mudar, e passar a ter uma evolução autolúcida, autodeliberada. A pessoa começa a pensar e a planejar o que seria o ideal para ela fazer na próxima vida, que pode ser mais interassistencial. Quer dizer, assistencial para ela e para as outras consciências com que ela vai conviver. No planeta, na sua data de história, no seu zeitgeist, no seu grupo familiar, na profissão que encontrou, enfim. Então, durante esse período intermissivo, uma das disciplinas, uma das especialidades que é estudada pelo intermissivista é a Max Fraternidade. Por quê? No curso intermissivo, a consciência começa a perceber que quanto menos egóica, menos egocêntrica ela é, mais ela catalisa as experiências dela. A evolução se dá a partir da interconsciencialidade, a partir do convívio e da relação entre as consciências. A própria definição de Max Fraternidade que o professor Waldo faz, coloca lá em 1994, ele começa falando que a Max Fraternidade, ou Mega Fraternidade, é uma condição interconsciencial. Então, a consciência vai chegar na mega fraternidade a partir do convívio. Não é ela se isolando, virando um eremita, virando um meditador no monte, no alto da montanha e não tendo contato com ninguém. É bom, porque lá ela vai se entender, ela vai ter expansão de consciência, ela vai conhecer mais de si mesma, mas é no dia a dia, no convívio, que ela coloca à prova isso que ela conheceu. Se de fato ela superou, se de fato isso se consolidou com uma manifestação mais evoluída. Então, pensando nisso, nos cursos intermissivos, nessas dimensões, nos intermissivistas que estão se preparando, quando a gente restringe na vida humana, a gente perde muito dessa memória que nós temos enquanto consciência. Por quê? Nós começamos a nos manifestar num corpo de um bebê, num corpo de uma consciência que não tem ainda um cérebro desenvolvido, e que ele vai se desenvolvendo, e por volta dos 26, 27 anos, que ele vai estar mais ou menos se consolidando. E a gente ainda vai criando sinapses e neossinapses ao longo da vida, e depois isso tende, se a pessoa não mantiver o cérebro dela ativa, com várias técnicas que existem, começa a diminuir essas sinapses, começa a diminuir nossa célula, os telômeros, vai vindo o envelhecimento, e a gente começa, se não for uma consciência ativa, que está em evolução, que está em atividade, cuidando da longevidade lúcida dela, ela começa a ter decréscimo dos seus atributos. A mesma coisa ocorre com a consciência que estudou a Max Fraternidade. Ela chega aqui, aquilo vira um rudimento na cabeça dela. É uma consciência que desde muito cedo, muitas vezes, ela vai pensar de maneira mais coletiva, ela vai se interessar pela assistência ao outro, vai se interessar por querer bem ao outro, vai querer fazer alguma atividade voluntária, algum tipo de assistência, vai se engajar em alguma associação que faça trabalhos para além dela. Isso, muitas vezes, pode ser o quê? Rudimentos dessas ideias da mega fraternidade. Tudo que nós começamos a pensar, ter pensamento, sentimento e energia, com o passar do tempo, vai formando o que nós chamamos de holopensene. Holopensene é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energia. Um holopensene, ele atrai consciências que tenham afinidades com aquele holopensene. Então, essa ideia que a consciência teve no curso intermissivo, ela chega aqui, ela encontra uma sociedade voraz, uma sociedade com capitalismo selvagem, uma sociedade que predomina o individualismo acima de tudo, como estilo de vida, como tendência, uma sociedade que a pessoa às vezes é estimulada em função do dinheiro, do vil metal, fazer qualquer coisa para crescer na vida.
são valores totalmente antípodo ao que ela estava estudando no curso intermissivo. Então, esse movimento da conscienciologia enquanto uma ciência que começa a criar um corpus de conhecimento, vai formar um holopensene, um conjunto de pensamento, sentimento e energia, de evolutividade. Esse holopensene, ele vai facilitar essas consciências que fizeram o curso intermissivo a se agregarem e a recobrarem quem elas são, a recobrarem sobre evolução, a pensar em interassistencialidade, a pensar em cosmoética e, assim, uma série de outras especialidades. A Mega Fraternità, ela vai ser a consubstância, ou vamos dizer, a concretização desse holopensene. Uma instituição, ela agrega pessoas interessadas, então vão ter pessoas pensenizando, pensamentos, sentimentos e energias, elas começam a estudar essa ideia, a desenvolver técnicas e teorias, a desenvolver as subespecialidades, tudo isso vai fortalecendo esse holopensene. É como se rompesse essas dimensões e materializasse aqui uma conexão com essas dimensões mais evoluídas. Isso vai favorecer a acessar os intermissivistas prioritariamente, em primeiro momento. Consciências que se prepararam, estudaram e querem vivenciar a megafraternidade nessa vida enquanto um desafio. Porque é um desafio ser megafraterno diante de um holopensene planetário como esse que a gente está. Tão recrudescente, tão em retrocesso, com tantos distúrbios, patologias, guerras, que é uma das maiores patologias da humanidade, é a guerra. A guerra é a hora que se torna como objeto o ser humano. Fala assim, então atirou-se um míssil lá e centenas de pessoas morreram. E aquilo é só um número para quem está apertando o botão, para quem está lançando aquele míssil e gerando uma indústria que vai fazer novos mísseis que vão gastar dinheiros e assim vai. Então, a consciência vem com esses princípios evolutivos, encontra um holopensene tão atrasado no planeta, por mais que seja melhor do que outras épocas que a gente viveu, mas ainda muito atrasado. Quando você tem uma instituição conscienciocêntrica, aquele holopensene, ele facilita as consciências reviverem aquilo que elas estavam no curso intermissivo. Daí uma das grandes importâncias de fazermos uma instituição para estudar a megafraternidade. Mas esse holopensene vai atender só o intermissivista? Não. Vai atender todas as consciências que se interessem por interassistência, ajudar. Vai atender as consciências que se interessam por evolução. Então, são consciências que vão estar mais predispostas. Vai atender e vai atrair aquela consciência que chegou num ponto que ela viu o título do livro do Marcelo da Luz, Aonde a Religião Termina. Para ela, a escola da religião terminou. Ela fala, eu preciso de algo mais, eu preciso de algo diferente, eu quero esclarecer as pessoas. E ela vai encontrar na Conscienciologia que nós chamamos de tarefa do esclarecimento, atares, uma forma diferente de você fazer assistência às pessoas, que não seja somente através da consolação. Então, essa pessoa ela vai querer dar um passo para além desse processo religioso, vai querer estudar de maneira científica esses fenômenos. Ela vai encontrar na Mega Fraternidade um ambiente de pesquisa, de estudo para estudar a megafraternidade, não só a fraternidade. Vai atender também aquela consciência que saturou do belicismo, que vai, às vezes, já ter tido tantas vidas dentro desse contexto bélico, que ela já vem vacinada para não cair nesse mata-burro de novo, nessa esparrela, nesse trafar, nesse mega trafar da sociedade humana. E ela vai querer fazer um movimento contrário. O contrário do belicismo. Uma das antípodas é a fraternidade, é a interassistencialidade. Então, nós vamos atender tanto a consciência que fez o curso intermissivo, que já vai vir com o rudimento dessas ideias, ou às vezes até comprometido em ser um pesquisador dessa ciência e desenvolver uma área, um corpus de conhecimento, tratados, livros, etc., como essas outras consciências que saturaram da linha de conhecimento que elas estão caminhando e elas querem algo diferente. Se interessa por fraternidade, por assistência, mas já saturou a forma que ela faz atualmente. Para essas consciências, você acha que a Mega Fraternità pode ser ou servir como uma antessala para o primeiro curso intermissivo delas? Muitas vezes, sim. Às vezes, essa consciência ela não chegou, antes dessa vida, a fazer um curso intermissivo. Mas ela tendo contato com essas ideias da conscienciologia, com corpos de conhecimento que desenvolve, com a própria Mega Fraternità, com certeza, ao longo dessa vida, ela vai chegar ao final dessa vida querendo fazer um curso intermissivo. Para a próxima vida, ela vir mais lúcida e otimizar e catalisar ainda mais a evolução. Então, a gente vai atender também os pré-intermissivistas, né? As consciências que vão se preparar para o curso intermissivo. Então, o nosso público interassistencial ele é muito amplo.
E a mega fraternidade, pelo tema da fraternidade ser um tema muito aberto, a pessoa vê lá mega fraternidade, ela vai pensar, uma fraternidade grandona, nós vamos ser uma porta de entrada para a consciência entender que a mega fraternidade é um processo de cognição, não é um processo de base emocional, é um processo racional, que é lógico pela evolução que quanto mais a consciência se equilibra, fica mais harmônica, mais ela vai ser fraterna para com os outros, porque ela está sendo fraterna com ela. Então, ela expressa isso nas relações conscienciais também. E ela, quando chegar na mega fraternidade, ela vai conhecer o paradigma consciencial, a conscienciologia e todas as demais especialidades que podem contribuir com a evolução pessoal. Muito bom. Tem um comentário da Tabata aqui, que ela diz assim: quando começamos a sentir as energias mais fraternas, passamos a enxergar sobre uma nova perspectiva. Às vezes tenho dificuldades de empregar as energias certas no momento certo. Penso que não é uma dificuldade só sua, tá, Tabata? Você quer comentar alguma coisa em relação a isso, Marcelo? E talvez trazer alguma técnica, dar alguma ideia para ajudar as pessoas ou os momentos que a gente realmente tem essas, né, dificuldade de sair e empregar essas energias mais fraternas? Com certeza. Então, Tabata, nós vamos ter o nosso curso Auto Mega Fraternidade, a gente vai trabalhar lá uma técnica que se chama a técnica da paragratidão mental somática autorrefletida. Então, entrar numa espiral gratulatória é uma forma da gente sair dos pensamentos mais desequilibrados, mais nosográficos e da nossa visão mais restrita. Por quê? A gratidão é um processo mental somático que exige a gente ficar um pouco mais lúcido para reconhecer que está aprendendo algo, mesmo com as experiências difíceis da vida, mesmo com as consciências complexas que nós encontramos no caminho. Então, tudo na vida e na evolução pode nos ensinar. Nós podemos tirar lição de tudo. A isso nós chamamos de inteligência evolutiva. Então, quando nós temos essa dificuldade, uma técnica que a gente vai apresentar, vai discutir, vai fazer uma aula só falando de gratidão, para a gratidão, vai apresentar a técnica nesse curso, é a gente entrar e se conectar com esse sentimento de gratidão. Entende? É uma técnica. A outra técnica que ajuda, que eu vou sugerir, é a gente fazer uma técnica que nós chamamos de visualização parapsíquica. Tem até um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, apresentado pelo professor Mário Oliveira, que você vai colocar na sua tela mental a imagem desse objeto, ou dessa pessoa, ou do contexto, ou da relação, que para você está difícil, está mal parada, e vem pensamentos desequilibrados, patológicos, emoções ruins. Você vai lembrar desse contexto e você vai exteriorizar as suas melhores energias e as mais fraternas energias para o contexto, para a pessoa, para a situação, para o local, o que for. Vamos dizer, o contexto-alvo, que pode ser uma pessoa, um grupo, enfim. E aí, quando você está fazendo esse movimento de exteriorizar energias fraternas, de pensar sobre o lado positivo, de ver algum ou vários aspectos positivos do contexto, da pessoa, do local, vão vir os contrapensamentos, os pensamentos desequilibrados. E aí você exterioriza energia fraterna, e você vai começar a exteriorizar energia fraterna, e cada vez você vai pensar mais positivo sobre aquilo. No início, é um esforço. Você vai fazer isso de maneira, às vezes, até quase que mecânica. Só que o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos promovendo o que nós chamamos de desassédio. Está começando a colocar energias positivas. É como se você pegasse um balde com um pouco de água e muita lama. E aí você olha aquela lama, te passa uma impressão muito ruim. E aí você começa a pegar água limpa e colocar dentro daquele balde. Então, exteriorizar essa energia fraterna é jogar essa água limpa. E parece que quando você coloca água limpa, aquela lama vem mais à tona e ela sai e ela começa a sujar o seu pé, suja a sua mão, espirra na sua roupa. Só que você continua jogando água limpa, água limpa, água limpa. Daqui a pouco aquela lama toda se foi e a água está cristalina dentro daquele balde. Essa técnica leva a fazer isso do ponto de vista das energias. Você desassedia o contexto. Daqui a pouco você começa a ver o aprendizado que tem por trás dessa situação que naquele momento só estava vendo como difícil, como ruim, como negativa, como patológica. Porque tudo na evolução nos ensina. Esse é um princípio mega fraterno. Nós podemos aprender com todos, com o mais evoluído e até com o anti-exemplo. Com o anti-exemplo a gente aprende o que não fazer, com o exemplo da pessoa que está desequilibrada a gente aprende a não ficar naquele ponto, porque vê o custo, os efeitos, as dificuldades que tem.
o ensaio de você procurar atender e ajudar essa pessoa a sair desse desequilíbrio. E com os grandes exemplos, a gente mira para tentar chegar mais próximo a eles. E aí, quando a gente faz esse esforço, a gente vê quais são os nossos trafares, os traços que faltam e os trafores que podem nos ajudar a catalisar a evolução. Então, são duas técnicas que podem ajudar, e lá no curso a gente vai falar muito da gratidão e também vai falar do hétero-perdão e da autobenignidade. São 3 técnicas que a gente vai trabalhar nesse curso, e assim, por isso que ele é aberto a todas as pessoas. A gente está fazendo esse primeiro curso totalmente online, para o máximo possível de pessoas poderem participar e ter acesso a essas técnicas. Porque ao colocar na prática que a pessoa vai ver o resultado disso que nós estamos falando, que para quem às vezes não está sentindo, ou tem dificuldade de sentir gratidão, tem dificuldade de perdoar alguém, pode parecer muito teórico. Mas na vivência prática a gente sabe como que a coisa funciona e qual é o caminho que pode levar a pessoa a vivenciar a gratidão, benignidade e também o hétero-perdão. Muito bom. A Tabata respondeu aqui, ó. Vou participar do curso com certeza. Seja Já está bem-vindo. até com a inscrição encaminhada, né, Tabata? Muito bom. Professor Marcelo, agora a gente vai falar, já caminhando para os nossos 15 últimos minutos aí, como o tempo voa e passa rápido, né? Como que é esse trabalho da Pré-IC de desenvolver uma instituição conscienciocêntrica, uma IC, em conjunto com outra IC, né? Que no nosso caso, a nossa IC apoiadora é a Juriscons. Como que é esse trabalho? Como é que vocês, né? Como é que funciona? Como é que é a operação junto? E quando que a gente pretende fundar, ou vocês pretendem fundar, a IC Mega Fraternità? Já tem uma data programada aí? Vamos lá. Então, primeiro que é muito desafio, né? A conscienciologia, ela é uma ciência, tá? Então, ela é uma ciência que estuda a consciência de maneira integral, partindo dos pressupostos, das premissas do paradigma consciencial. Isso é muito importante. Um dos aspectos filosóficos da conscienciologia é o princípio da descrença, que a professora Renata falou logo no início. Não acredite em nada, nem mesmo no que nós falamos aqui, nem no que você ouvir ou ler nos nossos livros. Experimente. Tenha as suas experiências pessoais. E esse princípio da descrença, que embasa também uma especialidade que vai ser desenvolvida a seu tempo, vai juntar um grupo, já tem livros sobre descrenciologia, daqui a pouco surgem os pesquisadores que querem desenvolver também essa subespecialidade. Ela é uma vacina à lavagem cerebral e paracerebral que nós passamos ao longo das várias vidas, nas diversas linhas de conhecimento que nós já passamos. Das inculcações do medo, da culpa, da dominação das pessoas a partir da imposição do medo, de que tem alguém te vigiando, que vai te punir ou vai te agraciar. Ela é uma vacina para a consciência romper com essa estrutura de pensamento e começar a assumir o autodiscernimento como sendo a via de dominar a própria evolução, dela tomar decisões autolúcidas, tomar decisões autodeliberadas, entender que ela é fruto e resultado das decisões e das manifestações pensênicas que ela tem dentro do convívio dessa inter-relação consciencial, tá bem? E fruto dessas várias vidas que a gente tem. Ok. Então, esse desafio, ele é muito grande de você criar e desenvolver uma especialidade com um grupo de pesquisadores. A conscienciologia, como ela é uma ciência, em torno dessa ciência existem vários pesquisadores, porque uma ciência desenvolve a partir de pesquisas, de hipóteses, de teorias, de laboratórios, de instituições que vão se desenvolvendo e aprofundando determinadas especialidades. Então, nós temos várias instituições conscienciocêntricas e elas nascem a partir da necessidade de aprofundar especialidades da conscienciologia, e uma dessas instituições é a Juriscons, que é a Associação Internacional de Paradireitologia. Qual é o principal objeto de estudo da Juriscons? A paradireitologia, o paradireito, essa ciência. E aí, a partir do paradireito, se desdobra uma série de outras subespecialidades que vão estudar as paraleis, como que a consciência se ajusta com o fluxo do cosmos, como que a consciência faz o seu código pessoal de cosmoética, o código grupal de cosmoética, como que ocorre o que é chamado no estudo da Juriscons, a auto-tares para-jurídica, ou seja, tares é a tarefa do esclarecimento. Como que você começa a ser o agente de autoesclarecimento, levando em consideração as suas vontades, a sua intencionalidade, as suas decisões,
os efeitos que você tem na sua vida. Então, a Juriscons é uma instituição que vai estudar o para-direito e todas as decorrências a partir daí, o para-dever, a para-jurisprudência, a para-criminologia, a para-diplomacia. Tem uma série de especialidades que se conectam à para-direitologia. Aí o professor Valdo Vieira, enquanto pesquisador, propositor de grande parte dessas especialidades, ele criou um mega pensênitre vocabular, que se chama Para-Direito significa mega fraternidade. E aí colocou uma grande interrogação na nossa cabeça. Se o para-direito significa mega fraternidade, então por que que não é uma instituição só, a para-direitologia? Estudando mega fraternidade, estudando também a para-direitologia. Esse foi o trajeto que a gente percorreu até agosto de 2024, 2025, quando 10 de agosto de 2025 a gente, então, foi aprovado como uma pré-instituição consensocêntrica. Por quê? O para-direito ele vai ter uma vertente da para-direitologia, do para-dever, da para-jurisprudência, de uma série de outras áreas. A mega-fraternologia, ela pega uma outra vertente que dialoga e conversa com o para-direito. Que nós vamos pegar os sentimentos elevados, a mega-fraternidade, as competências fraternológicas, a generosidade, a benevolência, a gratidão, o heteroperdão, a autobenignidade, a antivitimização. Isso ajuda a pessoa a entender o para-direito? Ajuda. O para-direito ajuda a consciência a vivenciar isso? Ajuda. Então, são duas especialidades que vão dialogar muito próximo uma à outra. Uma indo pelos sentimentos elevados, do processo do mental soma, e outra indo pelo processo das paraleis evolutivas, que ajuda a consciência a se ajustar ao fluxo do cosmos. Então, hoje, nós somos incubados, ou temos como a IC, a Instituição Conscienciocêntrica apoiadora do desenvolvimento dessa nova especialidade, a megafraternologia, a Juriscons, que é uma IC-mãe. Né? A Juriscons é uma especialidade que hoje está gerando uma outra IC a partir do fruto das pesquisas que foram desenvolvidas dentro da Juriscons. Que a gente começa estudando a megafraternologia na Unicim, depois a gente se torna voluntário da Juriscons, e aí a gente começa a desenvolver as pesquisas e estudos da megafraternologia dentro da Juriscons. Então, nós somos resultado do trabalho interassistencial dessa IC. E é uma grande satisfação, porque são duas especialidades que se conversam muito. A própria definição de paradireitologia, o professor Valdo coloca que é a ciência que vai estudar os ajustes, fazendo assim uma definição não exata, né? Não totalmente expressa, mas em linhas gerais, que ele coloca que a consciência é a especialidade que vai estudar os ajustes das pensenidades para que a consciência tenha pensênios mais justos, íntegros e retos, alinhado com o fluxo do cosmo, no uso da energia adequada, energia imanente, e na vivência e para a vivência da megafraternidade. Então, quando ele define o para-direito, ele já coloca que, se a consciência começar a estudar o para-direito, ela vai ajustar as pensenidades, para ficar mais íntegra, justa e reta. Isso vai levar essa consciência a entrar no fluxo cósmico, que é o fluxo da cosmoética. A consciência começa a ser mais cosmoética. E ela vai entrar na vivência e para a vivência da megafraternidade. Então, estudar para direito ajuda a pessoa a vivenciar mais a megafraternidade. Se a consciência começa a estudar mais a megafraternidade, ela vai começar a adentrar também as leis evolutivas. A para-direito. Muito bom. Estamos chegando no final, seu tempo está acabando, nosso tempo está acabando. Eu vou responder a Eidia, que ela colocou assim, ó, não tem possibilidade desse curso também presencial em outro momento, aberto a todo mundo? Tem sim, Eide, e é o nosso objetivo, né? Não só presencial em Foz, mas também fazer com que ele seja um curso itinerante. A gente vai estar formando os professores no próximo fim de semana, aí fazendo uma qualificação já dos docentes da pré-IC e da Juriscons para poder itinerar com esse curso, e a ideia é fazer com que ele aconteça presencialmente sim, tá? Mas o que não tira a oportunidade de todos vocês participarem desse marco histórico, né? Sendo o primeiro curso da pré-IC, é um curso que a gente já dá há alguns anos, mas pela pré-IC vai ser a primeira turma 100% online para muita gente, né? Muito mais gente conseguir participar. E aí, Marcelo, com exatamente 5 minutos para o nosso encerramento, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, e vou citar a Pensata do professor Valdo Vieira, né, que foi publicada lá no Léxico de Ortopensatas,
onde ele coloca assim: a megafraternidade é o princípio que deve reger a Cognópolis. Então, também reforçando esse processo, né, de formar uma IC, uma instituição, ela é o princípio que deve reger a Cognópolis. E aí você tem um tempo para fazer as suas considerações finais aí, porque, infelizmente, nosso tempo passou muito rápido. Então, vamos lá. Então, pensando do ponto de vista de instituição, né? É uma grande satisfação a gente estar com esse desafio, a gente ter chegado nesse momento da para-história do planeta, da história da Conscienciologia nesse planeta, da gente ver que ao longo da história da humanidade existem expressões de fraternidade em diversos segmentos, desde os segmentos teológicos, filosóficos, políticos, e nós chegamos no momento de ter a megafraternidade como uma proposição científica multidimensional, considerando todas essas variáveis que nós falamos, e ter uma instituição que, dentro dessa história do planeta, vai dar um outro passo para contribuir com o que nós entendemos que vai vir a ser no futuro o Estado mundial. Né? São a partir de pequenas sementes, de pequenos tijolos, pequenos grãos de areias, que a gente vai construir esse Estado mundial ou a era consciencial. E toda a ideia e toda a instituição, toda grande obra, antes de tudo, ela é um rascunho. Então, hoje, como um grupo de estudo, que hoje está fazendo a pesquisa sobre os princípios da megafraternidade, que vão ter vários cursos que vão nascer a partir desses princípios, o curso Teáticas de Jataí, vai ter a Escola de Megafraternidade, que a instituição pretende criar, Teáticas da Megafraternidade, a gente vai fazer o convite mais direto dele também, a Escola de Megafraternidade, enfim. A gente sabe que isso tudo é um rascunho para um projeto muito maior chamado Reurbanização Extrafísica, na qual a Conscienciologia e os cursos intermissivos são derivados, e a gente sente uma gratidão muito grande de poder estar fazendo parte desse momento histórico e para-histórico de maneira lúcida. Nós somos ainda uma micro-minoria, mas uma micro-minoria que está lúcida sobre o que está acontecendo, que já saímos daquela rodinha dos ratos, correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar, e estão fazendo força para começar a pensar em evolução de maneira autolúcida, cosmoética, autodeliberada e, principalmente, interassistencial. Então, esse é o nosso convite, a instituição está aí sendo constituída, tem muitos intermissivistas que têm relação com essa ideia, e tem muitas pessoas que até não fizeram curso intermissivo, não vão se identificar como intermissivistas, mas que têm afinidade com a ideia da interassistência, da fraternidade e da megafraternidade. Se achegue às nossas atividades, nós vamos construir um trabalho que ele vai ser muito grande na nossa percepção, na nossa compreensão, e que vai fazer uma infiltração em vários campos da nossa sociedade, levando o que a Conscienciologia tem de melhor em termos de técnicas e paratécnicas interassistenciais. Esse é nosso grande desafio, nosso convite a todos. Muito bom, maravilhoso. E aí eu quero trazer aqui também o convite, estender o convite para vocês participarem, ajudarem a gente a divulgar. Toda última quarta-feira do mês nós vamos ter as nossas lives. Cada mês é uma temática diferente, um professor diferente. Na próxima live, né, de fevereiro, eu que vou dar a live, vou falar sobre anti-irritabilidade, uma conduta fraterna para poder ter uma vivência mega fraterna, né? Então é um tema aí da minha autopesquisa. E aí, ao longo do ano, cada mês um professor da pré-IC vai estar trazendo também uma temática diferente para a gente aprofundar todas as relações e correlações com a mega fraternidade, tá? Toda última quarta-feira do mês, já coloca lá no seu calendário, na sua agenda, para você não perder aqui no canal da Paradireitologia, das 19h30 às 21h. E aí vou convidar o professor Marcelo para divulgar os nossos próximos cursos desse primeiro semestre aqui também. Então, essa chamada histórica, né, quem quiser fazer parte desse momento histórico, porque muitas vezes a gente vive momentos históricos que a gente só vai entender quando a gente se distancia ao longo do tempo. Né? Então, há vários momentos, quem estuda história, nós temos aí provavelmente a professora Graça, que é uma historiadora, e outros pesquisadores que podem ser da área de história se interessam, a gente consegue ver a história e compreender que aquilo foi histórico ao longo do tempo. E hoje nós sabemos, estamos construindo nesse momento, e sabemos que estamos vivendo um momento para-histórico de construir
esse corpus de conhecimento da Mega Fraternidade. Então, esse curso é um curso que a gente já tem ele há 10 anos, dado pela Juriscons, tanto que nós estamos fazendo em parceria com a Juriscons e a Pré-IC Mega Fraternidade, só que do ponto de vista para-histórico da Mega Fraternologia, ele, na história da Pré-IC, é a primeira vez que nós vamos dar esse curso a partir da Pré-IC. Então, é um curso que ele é muito prático. A gente vai trazer o paradigma consciencial para quem for de primeira vez, a pessoa vai entender o que nós vamos estar falando, o que nós usamos de neologismo, fizemos aqui na live, vamos também usar sinônimos para a pessoa poder acompanhar. Vamos trazer a introdução à ideia da mega fraternidade, para poder entender o que é essa mega fraternidade, que a gente conversou um pouco aqui, e vamos trazer as técnicas que a gente desenvolveu ao longo de mais de 10 anos na dinâmica da mega fraternologia. Então, vai ter uma técnica da paraconstrutura da auto-mega-fraternidade, como que a gente cria um caminho próprio, singular, seu, para vivenciar a auto-mega-fraternidade. Por isso que o curso se chama auto-mega-fraternidade. E depois, como que isso pode ser estabelecido a partir de uma vivência cada vez mais ampla da gratidão, compreender a importância do hétero-perdão, de perdoar, e perdoar não quer dizer esquecer, dizer que aquilo não estava errado, que não foi o que foi equivocado, ao contrário, nós vamos fazer uma releitura da importância do hétero-perdão, e também vamos caminhar, no final do curso, para um laboratório que nós chamamos de auto-benignidade, da gente conseguir pensar em metas pessoais e olhar para a gente com auto-benignidade. Porque quando a gente olha com auto-benignidade, a gente não passa a mão na nossa cabeça, ao contrário, a gente se leva a sério, a gente catalisa a evolução, a gente planeja as próprias reciclagens, enfim. Então, esse conjunto de aspectos que a gente vai trabalhar, incluindo as competências fraternológicas nesse curso, é o que a gente está chamando de uma conduta auto-mega-fraterna aplicada às metas pessoais. A ideia é que, ao final do curso, cada um tenha mais instrumentos para criar metas pessoais. Então, isso vai ocorrer agora em fevereiro, né, online, totalmente online. E nós vamos ter presencialmente em Foz do Iguaçu a primeira turma do curso desse ano de 2026, do curso Teáticas da Mega Fraternidade. É um curso com campos bioenergéticos, ele tem como pré-requisito a pessoa ter feito algum curso de entrada na Conscienciologia. Eu e a professora Cristina Aracá, que somos os professores EPICONs, então é um curso onde a gente trabalha junto a ideia de por que para direito significa mega fraternidade. Teática, para quem não conhece esse termo, é um neologismo da Conscienciologia que significa teoria e prática. Então, ele é um curso muito prático. A gente tem uma aula teórica e, no mais, a gente vai fazer uma série de experimentos e laboratórios práticos com as pessoas, incluindo os campos bioenergéticos, para entender na prática por que para direito significa mega fraternidade. Esse curso vai ser feito em Foz do Iguaçu, 25 e 26 de abril, e aí vocês, através desse QR Code, tanto do anterior como desse, vocês podem se inscrever ou fazer a pré-inscrição, tá bem? É um curso muito, muito vivencial e muito impactante para quem passa por ele. Esses são os nossos 2 convites das nossas agendas mais prementes e mais recentes. Auto Mega Fraternidade é 100% online e o Teáticas da Mega Fraternidade é 100% presencial. Muito obrigada, então. Chegamos ao final da nossa live. Marcelo quer se despedir em menos de um minuto, que nós já estamos atrasados. Com certeza. Agradecer a todos e todas que participaram, consins e consex que estiveram aí acompanhando essas ideias, que a gente espera que possa contribuir e que vocês acompanhem também as nossas atividades, venham para o Auto Mega Fraternidade, estejam conosco, porque nós estamos construindo uma história de uma instituição, uma futura instituição, hoje uma pré-instituição, que vai trazer muita coisa boa, e a gente quer que vocês estejam com a gente também. Obrigado pela oportunidade, professora Renata, o nosso pessoal aqui da parte técnica, nossos voluntários que estiveram aí nos auxiliando, e todos vocês que nos acompanharam até agora. Exatamente, também estendo os meus agradecimentos a todos que participaram conosco, equipe técnica, Ricardo, Fábio, a Priscila, que estão nos apoiando, ao professor Marcelo, e principalmente queremos agradecer também a nossa IC apoiadora Juriscons por todo o apoio e suporte para o início das atividades da Mega Fraternidade, bem como pelo acolhimento fraterno desse grupo, e também a todos que nos acompanharam online. Esperamos continuar gerando acessos para que a Mega Fraternologia ultrapasse as fronteiras e alcance o maior número de pessoas através deste canal no YouTube. Até a próxima, na última quarta-feira de fevereiro, dia 25/2, às 19h30. Abraço grande a todos e um excelente mês.